e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Nepomuceno. Primeiramente, boa noite aos vereadores, todos aqui da mesa, todos aqui presentes. Uma honra a presença dos senhores aqui essa noite, a todos que nos assistem pela internet. Pedir para que o nosso amigo vereador Júlio César Ezequiel, para que faça a leitura de mensagem. Boa noite a todos. A palavra está em Samuel, capítulo 10, versículo 12. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Amém? Pedir ao vereador Nivaldo Duque para que faça a leitura de chamada. Boa noite a todos. Desculpa aí pela demora, trazer um pouquinho. Adelano de Carvalho. Admilson Alexandre da Silva. Presente. Antônio José Alexandre Lima. Francis Garcia Veiga. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Lineu Marques Tonelli. Presente. Mário César Batista Leandro. Presente. Nivaldo Duque Rodrigues, presente. Pedro Giovanni Militani. Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Presente. Washington Correia Lima Neto. Cumprimentar aqui o presidente do sindicato, o senhor Eliésio. Cumprimentar também o senhor Venilton dos Santos Mesquita, superintendente do CISAB Sul de Minas. Pedir agora para que a Liliane faça a leitura da ata da 36ª reunião ordinária. Ata da 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 16 do mês de outubro de 2017, no Salão da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Lineu Marques Tonelli, com exceção dos vereadores Antônio José Alexandre Lima, Pedro Giovanni Militani, Ronaldo Sebastião Vitor Azarias, todos com falta justificada. Em seguida, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião, iniciando-se assim os trabalhos desta 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa. Em seguida, fez-se a leitura da ata da 35ª reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na parte do expediente, foram lidas as seguintes correspondências. Convite enviado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Continuando, fez uso da tribuna livre o senhor Antônio Carlos Jacote, abordando os assuntos pertinentes ao Código Tributário. Tudo o que foi falado encontra-se gravado na íntegra nos arquivos desta casa e está à disposição dos senhores vereadores. Passando as indicações e requerimentos, após ouvir da casa, fez uso da palavra o vereador Mário César Batista Leandro, que propôs a convocação do senhor Venilton Santos Mesquita, superintendente do CISAB Sul de Minas, para abordar assuntos pertinentes ao projeto de lei 715/2017, aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o vereador ainda propôs o envio de moção de congratulação ao senhor Vicente de Paula, em reconhecimento à festa realizada no Dia das Crianças, simbolizando um marco para o município pela forte presença popular. Aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, fez uso da palavra o vereador Adelano de Carvalho, que propôs, através de requerimento, que o Executivo Municipal e a Secretaria de Assistência Social esclareçam e confirmem a veracidade das informações relacionadas à Associação Adonai, visando que esta Casa Legislativa detenha conhecimento se está havendo ou não repasse de subvenção, e, caso não tenha repassado, que sejam enviados os empenhos do Executivo Municipal e as considerações para que saibamos a razão. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Admilson Alexandre da Silva propôs o envio de moção de congratulação congratulações a todos os professores da rede pública e privada, em homenagem e reconhecimento ao trabalho diariamente executado em nosso município na formação dos cidadãos nepomucenenses, fazendo menção ao Dia do Professor. Aprovado por unanimidade. Continuando, propôs o envio de moção de pesar à família enlutada da senhora Idelzira Cândida de Jesus, sendo aprovado também por unanimidade dos presentes. Em sequência, fez uso da palavra o vereador Francis Garcia Veiga, que propôs, através de indicação, que o Executivo Municipal providencie a instalação de placas de identificação em todas as ruas da cidade, visando facilitar os diversos trabalhos relacionados a entregas, além de
propiciar maior organização e facilidade de localização das vias públicas municipais que devem ser regularizadas. Em a parte, o vereador Washington Correia Lima Neto solicitou que o Executivo Municipal realize o trabalho de restauração das ruas com a maior brevidade possível, visto que há interdições que duram mais de 60 dias, causando transtornos para a população. Aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando os trabalhos, foi apresentado o seguinte projeto. Projeto de Lei 723, que disciplina o corte, poda, paisagismo e arborização urbana no município de Nepomuceno. Passando a ordem do dia, foram apreciados os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 176, que dispõe sobre o novo plano de carreira e vencimento dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, do município de Nepomuceno. Projeto de Lei Complementar 177, que dispõe sobre a nova organização e estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, do SAI, do município de Nepomuceno. Projeto de Lei 178/2017, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Nepomuceno. Todos os projetos estão com pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei número 711/2017, que institui o Plano Plurianual do município de Nepomuceno para o período de 2018 a 2021. Mencionado projeto segue com pedido de tempo. Projeto de Lei 713, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias. O mencionado projeto também segue com pedido de tempo. Projeto de Lei 715, que dispõe sobre a criação de cargos públicos e vagas para a composição das estruturas administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais, CISAB-Sul, e da Agência de Regulação Intermunicipal do Sul de Minas Gerais. O mencionado projeto também segue com pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei 716, que dispõe sobre a alteração de diretrizes orçamentárias de 2018. Este projeto também está com pedido de tempo. Projeto 718, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas no município de Nepomuceno, de acordo com as normas gerais da Lei Federal 11.079, de dezembro de 2004. Este projeto segue com pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei 719, que autoriza o Poder Executivo a implantar a campanha permanente de incentivo à doação de medicamentos no município de Nepomuceno. O mencionado projeto foi levado em segunda discussão, votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Vai a sanção. O vereador Washington Correia Lima Neto citou um ofício do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Nepomuceno para solicitar que esta Casa Legislativa disponibilize cópias aos vereadores dos conteúdos de maior relevância. O vereador Mário César Batista Leandro afirmou que o sindicato e os servidores do SAI estão de acordo com o novo plano de cargos e carreiras, proposto sem nenhuma observação, crendo que a cada semana que se passa sem a aprovação do projeto, são mais dias sem a conquista dos benefícios aos funcionários do SAI. Projeto de Lei 720, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município para o exercício financeiro de 2018. Segue com pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei 721, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos agentes políticos e servidores públicos no âmbito do Poder Legislativo, no âmbito do Poder Legislativo no município de Nepomuceno. O mencionado projeto segue com pedido de tempo nas comissões e o presidente Lineu Marques Tonelli pediu para que as comissões emitam os pareceres na próxima semana para que haja votação e sequência no trâmite dos projetos que estão na ordem do dia. Projeto de Lei 722, que autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2017. O referido projeto foi levado em apreciação das comissões que solicitaram tempo. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas do dia 23 de outubro de 2017. Ordem do dia para a próxima reunião. Projetos de Lei 711, 713, 715, 716, 718, 720, 721 e 722. 722 e 723/2017. Projeto de Lei Complementar, número 176, 177 e 178/2017. Em seguida, convido os senhores vereadores para assinarem a ata. Colocar a ata em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentado. Se forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Continuando. Ofício número 501/2017. Em resposta ao ofício 545/2017. Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, em atenção ao ofício 545, venho por meio deste responder ao vereador Adelano de Carvalho
Informar que a Associação Nazareno de Proteção à Criança e ao Adolescente recebe recurso vinculado de alta complexidade para crianças e adolescentes no valor estimado de R$ 16.000. E houve atraso na entrega dos documentos e plano de trabalho para a celebração do termo de colaboração por parte da instituição e atraso para aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social e deliberação para celebração da parceria. A entidade recebe apenas recurso vinculado e ainda a entidade não chegou a receber repasse de recurso próprio dos anos anteriores. A previsão do pagamento é para 31/10/2017. Ademais, é importante salientar que o município repassará os valores à organização da sociedade civil na medida em que receber as transferências voluntárias do Fundo Nacional de Assistência Social. Caso o repasse não seja recebido pela administração pública municipal, não haverá repasse financeiro de subvenção para a entidade, que deverá arcar com as despesas previstas no plano com recursos próprios. Atenciosamente, Prefeita Municipal. Senhor Presidente, com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, venho por meio deste tecer alguns pontos acerca do novo Código Tributário que tramita nesta nobre casa. Esses estudos estão sendo apresentados porque ainda não entendemos o motivo da resistência em aprovar o novo Código, principalmente no tocante do assunto IPTU, uma vez que nenhuma modificação substancial foi apresentada, apenas tópicos que modernizam e atualizam sua aplicação, mas nada que implique em majorar o referido imposto. Vejamos, o novo Código trata de diferente o preâmbulo, porque no antigo não está incluído a CIP, que foi instituída em nosso ordenamento em lei específica, e estamos regularizando essa situação, qual seja tratando de contribuição onde ela tem que estar, que é no Código Tributário. Além disso, o assunto cadastro fiscal e imunidade são tratadas antes dos assuntos dos impostos em si, por abrangerem situações que afetam todos os tipos tratados no Código. O IPTU, que no antigo Código estava previsto a partir do artigo 3º, no novo começa a ser discorrido a partir do 11º. Se os senhores se aprofundarem, verão que apenas está disposto numa linguagem mais acessível e atualizada, mas que em nada, absolutamente nada, modifica a forma e os principais fundamentos do imposto em questão. A grande questão levantada pelos senhores no que tange os valores está sendo tratada no título Base de Cálculo e Alíquotas, assim como no antigo. Ambos dispõem sobre como se chegar ao valor venal de um imóvel que serve para a cobrança do imposto. Ambos estão idênticos. E gostaria de destacar que, se o temor é que o IPTU suba com o novo Código, esclareço que, de acordo com o Código em vigor, o Poder Executivo tem a mesma função que continuará tendo, uma vez que se trata de previsão constitucional e não local. Se não, vejamos. No Código em vigor, artigo 16, o Executivo procederá anualmente com base nos dados fornecidos pelo Cadastro Técnico Imobiliário Fiscal, que não temos, e de conformidade com os critérios estabelecidos nessa lei, a avaliação dos imóveis para fins de apuração do valor venal de cada um. Parágrafo 2º. Quando não for objeto de avaliação anual prevista neste artigo, o valor venal dos imóveis poderão ser atualizados por ato do Poder Executivo. No Código proposto, artigo 18, a base de cálculo será arbitrada pela administração e anualmente atualizada, antes do lançamento, com base nas suas características e condições peculiares, levando-se em conta equipamentos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidas pela área em que se localizarem, bem como preços de mercado. Parágrafo único. Quando não forem objeto de atualização prevista neste artigo, os valores venais poderão ser atualizados por ato do Poder Executivo, até o índice oficial de inflação do período. Desta forma, o Código em vigor prevê a criação da planta de valores de terrenos e construções, em seus artigos 17 a 20 do atual. Fato esse nunca ocorrido. Os impostos hoje são lançados sem critérios claros, gerando muitas das vezes injustiças tributárias, cobrando pouco de quem teria que pagar mais e também cobrando muito de quem não tem o que contribuir no valor lançado. Artigo 20. O Poder Executivo editará a planta genérica de valores contendo: primeiro, valores do metro quadrado de imóvel edificado e não edificado, segundo sua localização e existência de equipamentos urbanos. Segundo, fatores de correção e respectivos critérios de aplicação aos valores do metro quadrado de imóvel edificado e não edificado. Artigo 21. Os valores constantes da planta genérica de valores serão atualizados anualmente por índice do INPC.
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo por decreto do Executivo, antes do lançamento desse imposto. A planta genérica de valores só será possível ser realizada após a aprovação do presente Código, e não como parte integrante do mesmo, sob pena de ser declarado inconstitucional, visto que é de atribuição do Poder Executivo e não necessita de autorização legislativa. Artigo 18. A base de cálculo será arbitrada pela administração e anualmente atualizada, antes do lançamento, com base nas suas características e condições peculiares, levando-se em conta equipamentos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidas pela área em que se localizarem, bem como preço de mercado. Parágrafo único. Quando não forem objeto de atualização prevista neste artigo, os valores venais poderão ser atualizados por ato do Poder Executivo até o índice oficial de inflação no período. Por isso, juntamente com a proposta do novo Código, estamos solicitando autorização de contratação de um empréstimo para que possamos custear o georreferenciamento, que será possível à planta genérica de valores dentro de todas as informações técnicas dos imóveis, e não mais como é feito hoje, que nem critérios temos em lei. Outra questão que gostaria de esclarecer é que o valor solicitado não será obrigatoriamente valor citado no projeto, visto que será realizada a licitação para a escolha dos profissionais que realizarão esses trabalhos de geoprocessamento, e será contratado apenas o valor necessário para tal, de uma forma transparente, como sempre tem sido pautada na nossa administração. Gostaria de destacar que, após esse levantamento, e constatada alguma diferença em metragens, construções ou reformas, os contribuintes serão chamados e terão todas as oportunidades para se manifestarem antes do lançamento efetivo do imposto. Segue em anexo uma tabela com valores de como ficarão os impostos após a aprovação do presente Código proposto e antes da realização dos estudos possibilitados pelo PEMAT. Lembramos que esse ano de 2017 o IPTU veio cobrado abaixo pela eliminação da taxa de conservação de vias e ainda sem explicação da taxa de coleta de lixo. Está resgatada no presente Código, visto que com a desativação do lixão teremos uma despesa muito alta para a destinação do lixo. E essa taxa está prevista no ordenamento nacional. Espero que os senhores sejam sensíveis pelo momento que o país vive, que os municípios são os únicos responsáveis pela prestação de serviços ao cidadão e o que menos recebe de volta pelos impostos que a União gerencia, razão pela qual os tribunais de contas e o Ministério Público exigem que os municípios cobrem adequadamente os impostos de sua competência, sob pena de improbidade administrativa de seus dirigentes, aí incluídos os senhores, visto que têm a competência de aprovarem as leis que são propostas para esse fim. Desde já, nos colocamos à disposição, atenciosamente, prefeita municipal. Ofício número 1040, 2017. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Nepomuceno e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto do artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse, que tem por finalidade recapeamento de pavimentação nas ruas do município. O valor repassado é de R$ 245.850, tendo o município de Nepomuceno se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 5.150, correspondente a 2,05% do valor de investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é de 60 meses. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta gerência executiva. Respeitosamente, Keila Samara Ribeiro Fonseca, gerente executivo e negocial do governo de Divinópolis, de Minas Gerais. Ministério da Educação informando a liberação de recursos no valor de R$ 3.696. Convite. O Rotary Clube de Nepomuceno tem a honra de convidá-los para a reunião festiva da visita do nosso governador, senhor João Bosco Ribeiro BZ. Data 24/10/2017, horário 19h30, local Choperia e Pizzaria Coliseu, Avenida Paulo Hipólito, número 300. Sua presença será de grande importância. Convite. Convidamos você para participar do encontro regional em Eloy Mendes, com a presença do ex-prefeito de Belo Horizonte e presidente do Conselho da Frente Nacional de Prefeitos, Márcio Lacerda. Data 26 de outubro, horário 18 horas, Clube Eloy Mendes, Praça Matriz 340. Contamos com sua presença.
Queria chamar para vir se assentar na mesa o senhor Evenildo dos Santos Mesquita, devido à convocação feita pelo vereador Mário César. Boa noite, senhor Benilton. É um prazer tê-lo nessa casa hoje. E o senhor poderá iniciar a sua explanação. Depois passarei para o vereador Mário César, quem fez a convocação, e os demais vereadores, se houver questionamentos. Uma boa noite ao senhor. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, presentes. O Consórcio Municipal de Saneamento Básico Sul de Minas Gerais, CISABSUL, ele foi criado em 2013. Eu estive aqui para quando da entrada de Nepomuceno ao consórcio. Naquela época, nós tínhamos 9 consorciados com Nepomuceno. E, nessa época, a gente começou os trabalhos que envolvem, desde capacitação e compras compartilhadas, até hoje a regulação. Hoje, nós estamos crescendo, e o consórcio hoje conta com 11 municípios, dentre eles Campo Belo e São Lourenço, que são as cidades maiores que a gente tem hoje. E essa demanda, ela pede que a gente busque aprimorar o atendimento dos serviços prestados. E, nessa situação, a gente optou por fazer uma reforma administrativa. E essa reforma administrativa, ela não tem ônus para o município, tá? Ela é simplesmente uma reforma onde a gente está criando os cargos, está fazendo uma estrutura administrativa de criação de cargos que serão ocupados posteriormente, quando necessário, de acordo com a necessidade e de acordo com o nosso orçamento. O consórcio ele se desenvolve através de contrato de rateio, que é a divisão das despesas entre os consorciados. E a gente presta serviços nessa situação conforme as necessidades, conforme as demandas de cada consorciado. Eu estava, sexta-feira, em Lavras, fazendo uma reunião com o pessoal técnico da engenharia de Lavras, que a gente fez um convênio que vai buscar fazer um diagnóstico e prognóstico dos sistemas de energia elétrica de cada SAAI. Isso sem custo, tá? Porque já é incluso no repasse que é feito. E esse sistema, esse diagnóstico, com final prognóstico, ele vai apontar as dificuldades, as necessidades de mudanças no sistema elétrico e, possivelmente, numa futura ampliação desse convênio, em projetos que serão enviados para a CEMIG e retorno com a eficiência energética. Em compra compartilhada, a gente tem desenvolvido sistemas de compras em que a gente compra as necessidades comuns de cada SAAI, que é hidrômetro, tubos e conexões, produtos químicos, porque, nessa situação, quando você compra maior número, a oferta ela sempre vai ser melhor, vai ser mais barato. Então, você tem um custo de economia de escala que compensa todo o trabalho. Então, o SAAI, o serviço o consórcio, o nosso consórcio, ele trabalha em cima dessa situação. E temos a agência de regulação, que ela faz a vistoria e a fiscalização dos serviços de saneamento municipais para ver a necessidade ou não de reajustes de tarifas, sempre visando a eficiência e a economicidade. A gente busca sempre trabalhar de uma forma que seja bem consensual. A Assembleia
é que decide nossos rumos, e a gente tem sempre que fazer essas ações. Quanto à nossa estrutura administrativa, a gente começou, essa demanda começou ano passado, e a gente, na Assembleia, a gente discutiu sobre isso, fizemos a estrutura administrativa, o cronograma do consórcio e da agência, e foi discutido, e a gente elaborou cada um passar pelas câmaras, porque sempre quando, no nosso caso, modifica-se o protocolo de intenções, que hoje é contrato de consórcio, tem que se passar pela Assembleia e depois por todas as câmaras, para que seja aprovado. Eu acho que... Passa, então, o vereador Mário, para que faça seus questionamentos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, ao público que se faz aqui presente e os que nos acompanham também via internet. Primeiro, dizer da satisfação de receber o senhor aqui hoje, ter atendido, não a convocação, o nosso convite, né, para estar trazendo, nos explicando melhor o que é o CISAB-Sul, que o senhor brilhantemente já nos esclareceu, né, já me respondeu aqui diversas perguntas que eu teria. E, primeiramente, eu gostaria de saber como é a estrutura administrativa atual do CISAB-Sul. Como que está? A estrutura administrativa, hoje, ela é bem enxuta, porque nossa receita é bem limitada. Então, a gente conta com contador, diretor superintendente, diretor administrativo, e a gente ocupa, buscando melhorar a situação de pessoal, a gente tem um contrato com um CIE, que fazemos estagiários. As pessoas, os estudantes de engenharia, contabilidade, administração, a gente tem esse pessoal lá. Nós temos, hoje, 3 estagiários que nos apoiam nas nossas ações, e o pessoal, a Secretaria Executiva, que é composta por mim, e 2 diretores, que a gente busca atender todos os trabalhos. Os cargos que serão criados novos cargos. E terá algum aumento na despesa do município, do repasse, do convênio mensal, do repasse mensal? Não, nenhum, porque isso vai ser, como eu já disse, não vai ser uma contratação imediata, mesmo porque tem que ser concurso público depois, né? E ela vai ser à medida que tenha a necessidade. E isto vai ser depois colocado também no orçamento, tem que ser colocado no orçamento também, votado na Assembleia. Sim. E a nomeação desses cargos, o senhor falou que é por concurso público alguns, e eu vi que tem nomeação também, né, de recrutamento amplo. Somente a Secretaria Executiva. Essa ela é feita por indicação do presidente. A Assembleia, de 2 em 2 anos, reúne, vota, faz a eleição do presidente, que sempre é um prefeito, e o prefeito vai indicar a Secretaria Executiva dele. Essa Secretaria Executiva, depois de indicada, vai ser passada pela Assembleia, que vai aprovar ou não. Entendi. E no início do ano eu fiz um requerimento ao SAI perguntando sobre se houve aumento no custo da tarifa, né, de água, no valor da tarifa. E ficou uma dúvida, até me mandaram um estudo muito bem elaborado, muito bem argumentativo, e nós tivemos aproximadamente 14% de reajuste. Como se dá esse cálculo? Ele é por município ou é um cálculo para os 11 municípios? Olha, não, esse cálculo ele é feito por município, tá? A gente olha as peculiaridades da cidade, o que acontece com o SAAI, o que a gente procura olhar nisso. Essa é uma fórmula paramétrica, né? Que ela olha a despesa de exploração. Essa despesa de exploração ela envolve despesa pessoal,
Eu não vou conseguir lembrar todo o coisa, mas ela envolve despesa de pessoal, despesa de energia elétrica, as despesas correntes, né? A segunda conta mais cara que existe é da despesa corrente. Isso a gente já notou sempre. A primeira conta mais cara do SAAI é pessoal, porque é um serviço, prestação de serviço, e a segunda conta mais cara que tem é a energia elétrica. Aí depois vem as outras despesas. A gente olha também os investimentos planejados, que eles há necessidade ou não, porque também, se você pega em 4 anos, você não investiu uma coisa mínima, aí vocês vão fazer um pedido para um reajuste e coloca lá que vai fazer um investimento de, sei lá, um absurdo, uns 500 mil. Isso também a gente olha, né, que é inviável. Dá para fazer? Não dá para fazer. Então, tira, não dá. Tá? E a gente procura sempre buscar, nessa fórmula paramétrica, buscar muita economicidade, né, e o poder contributivo do consumidor, para que seja uma tarifa justa, não onere muito o consumidor. Porém, o que acontece é que sempre isso vai ter. Tem a categoria. Quem gasta menos, paga menos, quem gasta mais, paga mais. Aí você já faz um escalonamento. Tá? Mas a fórmula paramétrica é essa. Você descobre o quanto custa o metro cúbico de água, quanto você está vendendo, basicamente é isso. E quanto você precisa para equilibrar isso. Ok. E nós temos visto nos últimos dias, né, a dificuldade e a escassez de água para abastecimento dos municípios. Os municípios estão crescendo e os reservatórios não têm atendido a demanda, muitas das vezes. Dentro do consórcio, existe uma discussão de enfrentamento dessa situação, algum tipo de planejamento, ou não está na alçada do... Essa discussão sobre a crise hídrica ela já começou desde 2012, 2014. Aqui em Nepomuceno, em especial, vocês tiveram uma dificuldade muito grande com essa chuva agora que veio, que deu uma aliviada. Mas a crise não acabou, né? Lá no norte, na Zona da Mata, essa situação já vem há muito tempo. É uma discussão que, infelizmente, envolve muito recurso financeiro. E isso aí a gente tem que buscar fazer com que aumente a eficiência dos SAAIs, do Serviço Municipal de Água, porque você tem uma perda de água, você produz 1 milhão, se você perder 500 mil litros, você está perdendo 50% da sua água, que poderia estar usando. E essa água você não estaria captando para tratar. Então, se você começa já... o que a gente tem em mãos é o combate a perdas, a eficiência energética, e isso a gente está buscando fazer. A gente busca sempre, a gente bate nessa tecla, conversa bastante, e olha muito isso mesmo. Então, tá, obrigado, estou satisfeito. Passando a palavra, mais algum questionamento? Vereador Edmilson. Vereador Washington. Bom, então eu agradeço, né, essa presença aqui, muito importante para os devidos esclarecimentos, né? A casa está sempre aberta quando precisar. Tá, joia. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui esclarecer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao senhor presidente. Muito obrigado aos vereadores. E eu agradeço demais. Tá? Muito obrigado. Cumprimentar também o Nasal, diretor do SAI,
Está presente? Boa noite, Nazal. Bom. Obrigado, viu? Obrigado. Passar, então, a palavra livre para indicações e requerimento. Nenhuma indicação, requerimento? Com a palavra, presidente. Então. Pois não. Com a palavra, vereador Mário César. Na última sexta-feira, eu quase presenciei, cheguei logo após um assalto à mão armada, que é um caso que tem sido recorrente em nosso município, tem acontecido agora com mais frequência, né, do que outras épocas. E nós vemos que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm se desdobrado para poder tentar reduzir esses índices, esses furtos, né? A gente vê esse aumento, principalmente na zona rural, nesse período do ano agora, após a colheita, e o que tem trazido muito prejuízo. E eu tenho visto que várias pessoas, vários colegas têm corrido atrás de melhorias na questão de segurança pública. E eu queria fazer aqui uma reiteração de uma indicação que eu havia feito com relação à Praça Brandão, que é uma praça ali praticamente no centro da cidade. E próximo a essa praça nós temos ali uma agência bancária, a agência do Bradesco, nós temos uma casa lotérica, nós temos ali diversos comércios, principalmente comércios que funcionam no período da noite. E essa praça, ela já faz 12 anos, pelo que eu sei, que está sem iluminação. Então, eu gostaria de reiterar essa indicação para que fosse tomada providência quanto à iluminação daquela praça, porque foi um assalto, foi bem material, né, o pessoal corre atrás, trabalha, os proprietários da empresa, eles são jovens, né, apesar da pouca idade, 18, 19 anos, já estão gerando emprego. Eles têm 2 empresas ali na mesma rua. Se eu não estou enganado, eles têm 6 empregos direto gerados, né? E são batalhadores e correm atrás do prejuízo. Mas, infelizmente, poderia ter acontecido coisa pior, né? Eu tirei algumas fotos, eu encaminhei até no grupo dos comerciantes, no intuito de que os comerciantes ali ficassem atentos e até para auxiliar na busca dos criminosos, né? E eu sei que providências já serão tomadas, eu sei que já está para fazer a melhoria, já procurei o executivo hoje, já passei o caso, já havia conversado também, né? Mas, então, não poderia deixar de reiterar essa indicação, que se estude a possibilidade de tomar providências urgentes quanto à Praça Brandão. Com a paz, vereador. Em outra ocasião, o Rony fez um pedido de um corrimão da Igreja Matriz, e eu fiz um pedido daquela praça, onde está muito perigoso os idosos descerem naquela rampa, que possa fazer aquele corrimão. Eu retifico também o pedido. Então, que seja reiterado os dois, que eu acho que eu também fiz essa indicação do corrimão. Então, sobre a iluminação da praça, ali tem uma escada estreita e íngreme e grande, e eu já presenciei ali pessoas de idade com acidente ali, então, com relação à iluminação e ao corrimão da referida praça. Colocar em votação. Indicação associada, vereador Mário, com o vereador Neu Marques Tonelli. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Os que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Continuando a palavra livre. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Edmilson Alexandre. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Demais colegas vereadores, o público que nos assiste pela TV Câmara e as pessoas aqui presentes, nosso carinhoso boa noite. Senhor presidente, uma indicação que o Executivo Municipal providenciasse a retirada e bem como uma limpeza numa faixa da Rua Mariana Januária, onde recentemente foi refeito o calçamento,
onde corrigiu uma irregularidade lá, onde passava uma tubulação do SAAI. E então as pessoas que ali moram, e bem como os pedestres que frequentam ali, passam ali, têm nos queixado que realmente ficou lá, resíduo ainda, resto do material que foi utilizado, paralelepípedos e algumas outras coisas mais, que atrapalha a passagem e está correndo risco, às vezes, até de ter algum acidente. Então, que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, providenciar essa regularização desse problema que está acontecendo ali, na Rua Mariana Januária. Colocar a indicação do vereador Edmilson Alexandre em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentado. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Continuando a palavra livre. Senhor presidente, por último, só uma informação aqui, é que eu recebi um e-mail aqui e eu queria que depois a gente só fazer um comentário, que hoje a gente teve a explicação da questão do saneamento básico, da questão da falta d'água e tanto mais aí que a gente tem passado aqui, né? Então, a gente fazer uma referência aqui que o Ministério das Cidades, através do programa Avançar Cidades Saneamento, do Ministério das Cidades, abriu uma nova fase de inscrição para os municípios para pleitear recurso para esse fim. Então, eu queria encaminhar isso para o Executivo, para que ele, através da sua secretaria competente, fizesse uma análise que, de repente, o nosso município pode ser enquadrado em algum programa desse aqui e venha resolver o nosso problema aí que a gente tem tanta preocupação, e essa casa aqui, bem como o Executivo também. Então, é a questão de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, manejo das águas pluviais, redução e controle de perdas, estudos e projetos e plano de saneamento. Então, acho assim importante e passar para eles, para que eles deem uma olhada, e, de repente, a gente pode ser contemplado com algum recurso desse aqui e está nos ajudando a resolver esse problema nosso aí, principalmente da questão de reservatório de água. Realmente, vereador. Colocar, então, a indicação do vereador Edmilson Alexandre em votação. Aqueles que forem favoráveis. Senhor presidente, não é indicação, não. Só o comentário. Só um comentário e pedir para que a casa encaminhe para eles. Ok. Então, a casa vai estar enviando comentário. Obrigado, senhor presidente. Continuando a palavra livre. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Lineu Marques Tonelli. Eu gostaria de fazer apenas um comentário referente ao campeonato municipal de Nepomuceno. A Prefeitura, a Secretaria do Esporte, está dando um apoio. Mas eu estou vendo aí, como vereador e como presidente do CONCEP, que faça urgentemente mandar ofício para a Polícia Militar, porque o que eu vi sexta-feira, eu acho que não pode acontecer mais. O povo está abrindo o portão, está agredindo o juiz. Eu acho que nós temos que rever esse campeonato urgentemente, porque senão, sexta-feira que vem e na outra, se não tiver a Polícia Militar, a coisa vai esquentar. Então, eu peço aí ao Poder Público, a Polícia Militar que possa esteja me ouvindo, que senta e vê. Se não tiver policiamento, que encerre esse campeonato urgentemente, antes que nós teremos aí nas televisões da região coisa que não poderia acontecer. Então, eu acho que está faltando, nessa parte de segurança, quem estava no campo sexta-feira viu, 4 segurança particular não tem condição naquele campo do América. Se a polícia não puder mandar para o policiamento, que não faça jogo. Que eu acho que o que eu vi lá sexta-feira, e aconteceu na outra sexta também, muito tumulto, eu acho que não pode acontecer. Coloca aí esse comentário à Secretaria de Esporte, à Prefeita Municipal, à Polícia Militar, que se sente que, se não tiver polícia, não faça jogo. O vereador Lineu, um comentário. Comentário. Continuando a palavra livre. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio César Ezequiel. Eu venho aqui fazer uma homenagem a um cidadão lá da Vila Isméria, que infelizmente veio a falecer final de semana passada, o senhor Zé Antônio dos Santos. Era caminhoneiro, pessoa de caráter, e que era conhecido na cidade como Primim, todo mundo o conhecia. Então, a sociedade nepomucenense perdeu
um grande pai de família e um grande cidadão. Pessoa do bem, né, Julinho? Pessoa que sempre estava sorrindo, sempre alegre, né? Colocar a moção em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Continua a palavra. Continuo, senhor presidente. Eu quero aqui fazer uma indicação, talvez seja uma reiteração, sobre um local onde, infelizmente, algumas pessoas têm o costume de jogar resto de construção, móveis estragados, enfim, várias coisas, e que é um local de grande movimento na cidade e que deixa uma marca muito negativa. Esse local, senhor presidente, fica ali aos fundos da concha acústica. Infelizmente, moradores ali estão sofrendo, porque agora começa a temporada de chuva, a proliferação de ratos, baratas, infelizmente, pernilongos bastante, que atrapalha essa população. Então, algumas pessoas não têm consciência de estar ali jogando esse resto de materiais de construção, de móveis estragados, é geladeira, é pneu, é tudo. Então, que o executivo ali, senhor presidente e demais vereadores, possa estar notificando, eu não sei se o terreno é particular, ou não sei se é do município. Se for particular, notifique o proprietário. Se for do município, toma-se consciência de estar fazendo uma melhoria ali, fazer uma colocação de meio-fio, porque alguns carros, para não passar no quebra-mola próximo, está dando a volta ali e sempre está dando com um acontecimento de acidente. Então, que se faça a melhoria naquele local, porque tem muitas pessoas ainda que não têm a consciência e prejudica, às vezes, a si próximo, tem moradores que moram ali perto, ou alguns que vêm de outra localidade e jogam ali seus entulhos. Essa é a indicação, senhor presidente. Perfeito, vereador. Colocar a indicação do vereador Júlio César aqui em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante e se manifeste. Aprovado. Continuando a palavra livre. Com a palavra, vereador Washington. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, meus queridos que nos prestigiam, quer com presença física, quer via meios de comunicação, eu quero propor uma homenagem póstuma pelo passamento da grandiosa e ilustre senhora Otília Reis Veiga. Lembrando que ela, no alto de seus 97 anos, sempre se traduziu em paz e serenidade. Foi, na sua existência, uma pessoa ímpar. Foi uma mãe grandiosa. Foi uma esposa sem igual para o nosso saudoso Silvio Veiga Lima. Então, eu gostaria de propor a esta casa essa homenagem e que ela fosse direcionada para os filhos Polônia, Eugênio, Silvio, o Hernani e o Eduardo. Com a certeza de que, quando ela transpôs os umbrais da eternidade, ela levou consigo a certeza da missão cumprida. E na pequena mala que ela leva para o céu, tenho eu a plena convicção de que ali os únicos conteúdos que guarnecem a sua bagagem foi a bondade, o amor, o carinho, a fraternidade,
a perseverança e aquela aparência sempre tranquila e amiga de quem só quis o bem, só fez o bem e só desejou o bem. Assim, dona Otília, espero, minha querida amiga, que lá nos páramos celestiais você possa continuar olhando por todos nós, com sua paz sempre serena, ampla e perseverante. Espero que descanse em paz. Hoje eu estou triste, porque eu perdi uma grande amiga. Muito obrigado, presidente. Bem, vereador, hoje colocar a moção em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham-se sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Continuando a palavra livre. Com a palavra, o vereador Francis Garcia. Obrigado, presidente Pedro Giovanni. Boa noite a todos, senhores, senhoras presentes, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara. É de grande valia a sua moção, doutor Osto, que meu avô sempre me dirigia muito carinhosamente à nossa querida tia Otília. E meu avô tinha um carinho muito grande por essa senhora. Sempre que podia, ia visitá-la e fazia parte da nossa família também. Parabéns. Presidente, sábado agora teve uma ação de nosso Outubro Rosa, né? Teve uma caminhada até muito bonita, né? Pessoal, os funcionários aí da prefeitura, pessoal envolvido na área da saúde, fez uma caminhada, uma passeata. Não sei se os agentes PSF também estavam presentes, né? Que eu não fui convidado aí. Também não sou também envolvido diretamente com a área de saúde, eu sou motorista, né? Eu não sou efetivo na área da saúde, né? Então, não sei se os agentes participaram, mas eu vi até um movimento até bonito, né? Comemorando e não digo comemorando, né, presidente? Sempre tem essa tradição agora do Outubro Rosa, né? Conscientização, Outubro Rosa, e o mês que vem é o Novembro Azul, né? E então, eu gostaria, presidente, se possível, já que estamos no Outubro Rosa, que a Secretaria Municipal de Saúde nos enviasse um ofício ou um comunicado aqui, informando a essa casa e toda a população de Nepomuceno quantos exames de mamografia foram realizados nesse mês, nesse Outubro Rosa. Se conseguimos aí encaminhar bastante gente para realizar os exames de mamografia, já que estamos no Outubro Rosa, né, que a Secretaria Municipal de Saúde nos informasse a essa casa e a população de Nepomuceno, já que teve uma ampla divulgação aí, os funcionários todos de rosa, camisetinha rosa, né? É muito importante. Então, nós também gostaríamos de saber quantos exames foram realizados durante o mês de outubro. Fica a sugestão, presidente, se possível, gostaria que o senhor encaminhasse. O requerimento, né, vereador Francis? Eu vou colocar o requerimento do vereador Francis em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham-se sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Continuando. Pedi ao vereador Lineu que ocupe meu lugar para me fazer duas moções. Com a palavra, vereador Giovanni. A primeira moção é de lamento pela perda, né, do nosso estimado Dr. Paulo Sarquis, advogado, escrivão do cartório, delegado de polícia. O Paulo Sarquis, a gente
quando eu olhava ele distante, aquela pessoa, né, senhor grande, e você olhava, né, pelo tamanho, pelo jeito de ser, mas quando se encontrava com ele, muitas vezes nos bate-papo, né, você via ali a simplicidade, né, era gostoso muitas vezes, né, de encontrar com ele para rir um pouco, né, com as brincadeiras que ele fazia. Então, foi uma perda, né, muito grande hoje para Nepomuceno. Queria fazer essa moção. Coloca a moção do vereador Giovanni, apreciação de vocês. Quem estiver de acordo, fica sentado. Quem estiver contra, levanta e manifeste. Aprovado. Agora, outra moção é parabenizando, né, antes a Rádio Clube AM, que hoje se torna a FM 95, né, a rádio Dr. Arnaldo, do Silas Veiga, Família Veiga. Parabenizar, porque já é histórica a Rádio Clube, né? Por tanto tempo, se confunde a história da Rádio Clube com a história de Nepomuceno. E essa evolução, né, na tentativa, aí, com certeza, de levar uma qualidade maior para os telespectadores, né, e para o povo de Nepomuceno. Eu acho que quem ganha com essa mudança, essa alteração, é a nossa cidade, né, que hoje aí terá a segunda FM. Eu acredito ser muito importante. No caso agora, né, a FM 95 vai abranger, me parece, mais de 30 cidades, né, levando o nome de Nepomuceno. Então, tem que parabenizar essas pessoas pelo trabalho delas, né, além de tudo, pela história, mas parabenizar aí o doutor Arnaldo, né, a família Veiga, o Silas, e também os funcionários que por ali passaram, né, desde lá do comecinho, né, desde lá do comecinho, que contribuíram hoje para essa mudança. É essa a moção, senhor presidente. Vereador, para te completar, quinta-feira estava indo a BH, até o terceiro pedágio, nós estávamos ouvindo o programa da rádio. Então, está indo longe. Então, e coloca aí a moção do vereador Giovanni, e quem tiver a favor fica sentado, quem estiver contra, levanta e manifeste. Aprovado. Continuando a palavra livre. Mais nada havendo, então, passamos para a apresentação de projetos. Proposta de emenda revisional à Lei Orgânica número 002/2017. Altera a Lei Orgânica do município de Nepomuceno dos artigos 1º a 212, passando a vigorar com a redação dada pela presente emenda dos artigos 1º a 206. Projeto de Lei número 724/2017 abre crédito especial no orçamento vigente. Projeto de Lei número 725/2017 altera o inciso 2º da Lei Municipal número 516, dia 23 de junho de 2015, que aprova o Plano Decenal Municipal da Educação, o PDME. Projeto de Lei Complementar número 179/2017 dispõe sobre a alteração dos anexos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar número 085/2009. Ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 176/2017 dispõe sobre o novo plano de carreira e vencimentos dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, do município de Nepomuceno. O senhor coloca para mim aqui. A comissão dele, qual que é? A comissão dele, qual que é? Esse ele ligou para você para falar aqui. Ok. Esse projeto está faltando só o parecer de obras, bens, serviços públicos e servidores públicos municipais. Pode.
Então, o vereador Adelano até já passou informação para essa casa, que deixa os nobres na decisão. Como não tem ressalva, não teve nenhuma emenda até o momento, e tanto o sindicato quanto os funcionários se posicionaram positivamente, o meu voto é pela tramitação e, se o plenário entender, aprovação do projeto. Aí, devido ao pedido do vereador Adelano, eu vou passar ao senhor a presidência. Tá. O senhor está respondendo pela comissão. Ok. Então, eu vou colocar a leitura dos pareceres. O vereador Francis vai seguir meu voto, vereador? Sim, presidente, pela tramitação do projeto. Sim, pelo parecer. Parecer da Comissão de Orçamento, parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei complementar 176 de 2017. De autoria da prefeita municipal, o referido projeto de lei veio a esta comissão para ser analisado, apreciado quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37 do Regimento Interno. Constata-se que a matéria em análise é de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência exclusiva do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno. Desta forma, em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos formais e materiais que cumpre essa comissão analisar. Diz a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 46, que são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias de aumento de sua remuneração. Assim sendo, o presente projeto de lei complementar não padece de qualquer vício, não havendo nenhum óbice para que seja regularmente processado, e, se for o caso, aprovado pelo egrégio plenário. Sala das Comissões, 23 de outubro, Washington Correia Lima Neto, Júlio César Ezequiel, Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas, Tomadas de Contas e Tributação. De autoria do Executivo Municipal, analisando a referida proposição com relação ao projeto de iniciativa do Executivo, onde se institui o plano de carreira e vencimento dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, do SAI, no município de Nepomuceno, o referido projeto tem por objetivo instituir e aprimorar o plano de carreira dos servidores do SAI, respeitando as normativas do regime estatutário, o qual pertence. Portanto, somos favoráveis à tramitação do referido projeto. É o nosso parecer, Sala das Comissões. Vereadora Edmilson Alexandre da Silva, Lineu Marques Tonelli e Nivaldo Duque Rodrigues. Vou levar os pareceres em primeira discussão e votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Os que forem contra, levante e se manifeste. Aprovado. Vou levar, então, em primeira votação. Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentado. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado em primeira votação. Presidente, pedi uma extraordinária para esse projeto, já que... Vou levar a extraordinária aos vereadores. Aqueles que forem favoráveis, mantenham sentado. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Aprovada a extraordinária. Projeto de Lei Complementar 177/2017 dispõe sobre a nova organização e estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, do município de Nepomuceno. Tem dois pareceres. Inclusive, o da Constituição, Legislação e Redação, tem pedido de tempo do vereador Washington, com emenda. O senhor tem emenda, vereador Washington? O senhor não trouxe a emenda? Hã? Eu queria tecer um comentário. Pois não, vereador. É que eu senti uma disparidade enorme nesse projeto de lei, porque ele cria 4 órgãos de recrutamento amplo e um de recrutamento restrito. Eu acho que isso é a total desvalorização do servidor do SAI. Porque o sujeito da vida trabalha ali direto no SAI, conhece os mecanismos, as necessidades.
E esse recrutamento amplo pode gerar apadrinhamentos, nomeação por interesse pessoal, sem objeto, que é o SAI, que é o tratamento de água e esgoto de Nepomuceno. Então, a minha emenda é nesse sentido, senhor presidente. Eu quero aí resguardar, pelo menos, um equilíbrio entre a contratação ampla e a contratação restrita dentro dos quadros do SAI. Então, eu queria, até nós já marcamos uma reunião para essa semana, aí vamos fazer um estudo de vários projetos, e dentre eles encontra-se este. Obrigado. Já passou o prazo, mas aguardo, então, a entrada da emenda até a semana que vem. Não, senhor presidente, a emenda ela é apresentada na primeira votação. Pois é, mas eu aguardo pelo prazo dos pareceres. Porque pelos prazos dos pareceres já teria que dar já venceu o prazo. Era para dar os pareceres hoje, por esse fato. Então, mas Proponho é sobre esse também da primeira votação para a próxima reunião, ocasião em que qualquer um dos vereadores poderão apresentar emendas. Então, mas nesse caso, é importante, às vezes, ser antes do próprio parecer, que a gente já possa, para que a votação flua. Manda por e-mail para a gente, né, a emenda, porque senão semana que vem vai ter que ir a emenda para a comissão de novo. Exato. Isso mesmo, vereador Mário. O senhor vai deixar para a próxima reunião, né, senhor presidente? Sim. Suspender até a próxima? Sim. Não, porque ele vai ser apresentada a emenda mesmo. Aí a gente já faz uma coisa só. Isso. Projeto de Lei 178/2017. Dispõe sobre o Código Tributário do município de Nepomuceno. Esse do Código Tributário também é a mesma questão do prazo. Eu vou, pelo parecer, eu vou deixar que os senhores decidam, né? Vou pedir o parecer do vereador Edmilson, o vereador Delano ligou, passando o vereador Mário fazer a do presidente. Eu vou passar para os senhores, para a gente, porque esse projeto está tudo, né, já passou do prazo. Já passou. Senhor presidente, então, já que o senhor mencionou aí... O senhor me permite? Claro, pois não. Qual que é esse prazo? O prazo é o que rege no regimento interno, vereador. É porque Lógico, foi colocado aqui o pedido de urgência. Sim. O pedido de urgência caiu. Então, quando há o pedido de urgência, existe o prazo de 45 dias. Exato. Fora deste parâmetro... Eu estou indo pelos pareceres, vereador Washington. Aí, como eu sempre faço nessa casa, deixo os senhores tomar a decisão, né? Porque uma vez eu tentei fazer isso ao contrário, não sei se o senhor vai lembrar disso, lá atrás, e eu fui criticado, justamente por tomar uma decisão contrária, por dar mais tempo. Então, não faço mais, eu faço de acordo, pelo menos, os pareceres, depois os senhores decidem, né? Senhor presidente, como presidente e relator da minha comissão, eu solicito mais tempo essa semana, para a próxima. Já visto que o Executivo mandou aqui uma mensagem, algumas explicações sobre o novo cálculo da questão do IPTU, que é o que está mais gerando um pouco, vamos dizer assim, de debate no questão do Código Tributário, para que a gente tenha um tempo de fazer essa análise da referida mensagem aqui, que eu dei uma corrida de olho rapidamente, que eu recebi agora à tarde, e ela mandou referência de bairro a bairro, inclusive citou um bairro aqui que eu desconheço, que é bairro Barro Preto. O presidente. Então, assim, eu não... Então, só um minutinho, vereador, só para mim terminar meu raciocínio aqui, por favor.
Então, assim, só longe do intuito de querer atrapalhar de jeito nenhum, só mesmo para a gente fazer mais uma análise. Então, esse é meu pedido para mais essa semana de prazo aí, para a gente estar resolvendo isso. Vereador Lineu Marcos Mas Tonelli. eu gostaria de ver, são 3 opiniões de cada um, para ver. Eu vou colocar, como eu coloquei aqui, eu vou jogar para os senhores. Os senhores decidem. O vereador Edmilson pede tempo. Sim, devido ao fato de novo documento, porque a gente precisa fazer uma análise. Sim. Né? Eu entendo da necessidade do Código Tributário, ninguém bem como eu entende e sabe da necessidade do Código Tributário. Sim. Né? Mas eu volto a repetir, não é uma matéria passiva de ser analisada tão rápido assim e ser aprovada tão correndo o risco de fazer coisa errada. Exato. Eu vou Então, colocar, então, então é só- por a isso gente que eu estou precisa ter pedindo. essa discussão a priori, Claro. eu vou colocar, Por isso que eu estou pedindo mais esse prazo. eu vou colocar em votação, né? Gente, fala-me, por favor, a data da apresentação do projeto e a data que ele foi para as comissões, por favor. Apresentação, vereador Mário, 25 de setembro. Qual que é a outra data que o senhor pediu? As comissões, dia 2/10. 2/10. Então, mas nesse caso 25, hoje são 23, faz um mês que ele foi apresentado. Algum dos colegas tem pretensão de fazer emenda aditiva, supressiva? Mas acho que não, Foi não justamente pode. isso que eu disse, senhor vereador. Se houvesse sido votada a urgência, Não. o prazo seria de 45 dias. Com relação Mas não é a votação, vereador, com relação o à que está emenda, colocando. Eu não tenho eu tenho várias. porque Então, mas ele não decorreu, o vereador Mário, você está falando uma coisa que é correta. O que está acontecendo é que passa-se a primeira semana, passa-se a segunda semana, passa-se a terceira semana, aí que os vereadores vão pensar em botar uma emenda. O prazo é 45 dias, igual o vereador Rocha colocou. Realmente. Mas eu acho que 3 semanas já era o tempo suficiente para fazer feita a emenda. É o que é isso que o vereador Mário. E o que está acontecendo? Isso congestiona todos os projetos, Sim. trava todos os projetos. Que se vai prejudicar, se vai, né, melhorar a cidade, de alguma forma está saindo os prejuízos também nessa casa. Né? eu poderia fazer um pedido também, não sei se é possível, não sei nem se está no novo regimento interno. As comissões estão sem relator, né? Não tem um relator propriamente dito. É o presidente, mano. Não, mas aí é especificado, o presidente é relator também? Então, o regimento fala muito abertamente, né? No caso Porque do acaba presidente. que fica o seguinte, fica para os 3 e não fica para ninguém. Exato. Sim. E eu estou vendo que a minha comissão, toda vez, é ela que não está dando os pareceres. Sempre é obras, serviços públicos, né? Eu fico, às vezes, até meio constrangido com isso. Então, se fosse possível, a gente nomear um relator. Mas até que o relator, vereador Mário, não é o problema, porque a nossa secretária Liliane, ela, né? Mas a questão mesmo é de apresentar, né? Exatamente, é de apresentar o parecer assinado, né? Essa é a grande dificuldade, né? Essa é sempre por último, né? Então esse é um problema que está sempre se arrastando. Sim, senhor presidente. Mário, me permite peço a palavra de novo, então, senhor presidente. Pois não, vereador Edmilson. Mais uma vez, só para deixar bem claro, eu só estou pedindo mais um prazo, no meu caso, devido à análise de um novo documento que foi apresentado hoje a esta casa. Eu, assim, Né? para fazer a coisa com neutralidade... E com certeza, eu estarei dando o parecer, né, se assim for da minha comissão, da nossa comissão, na próxima, para essa semana ainda. Se tiver algum objeto de emenda, já vou fazê-la, se tiver, né? Mas eu preciso analisar isso aqui. Eu vou levar o pedido de Vossa Excelência, né, aos demais vereadores. Mas é com os senhores, né? Eu não posso assumir essa responsabilidade. Então, senhor presidente, mas tem mais comissões, vamos ver as outras também. As comissões já tem 2 que deu pareceres. Uma que deu parecer, é isso? Qual que deu parecer, senhor presidente? Só um minuto. Constituição, legislação, justiça e redação. Só a título de esclarecimento, vereador, eu assinei aquele parecer e pus um adendo com emenda.
Então, eu vou levar o pedido do vereador Admilson Alexandre em votação. Não, mas a gente não pode votar pelo pedido de tempo da comissão. Tem perguntado Pe- eles. Pelo parecer. Pelo parecer. Porque o parecer deveria responder hoje. Já passou os 10 dias. Não, mas o vereador Edmilson, o projeto não é a sua de finanças, não é isso? Assim, ela não é inconstitucional. A Constituição e Justiça deu parecer pela tramitação? Deu. Então, eu acho assim, já que a gente vai fazer emenda, eu não vejo, assim... Exato. Então assim, eu acho que não é inconstitucional, ele não entendeu? Então, acho que, se for o caso, a gente dá os pareceres, dá, mas, né? Agora, com relação ao pedido do tempo, eu não posso interferir na Tudo sua bem. comissão, não. O senhor acha que o projeto não pode ser levado em votação hoje devido a esse novo documento que chegou? Isso, então. Né? O parecer da comissão, claro que vai ser pela tramitação, né? Porque é o plenário que vai decidir sobre a questão do código. Eu já estou pensando na questão da aprovação, por isso que eu pedi mais tempo, para eu poder fazer a análise do novo documento que chegou aqui. Né? Então, aí, nesse caso, então, o parecer pode... Pode tramitar. O senhor pode fazer o parecer verbal e o vereador Mário também. Né? Então, Eu só acho assim, eu não estou apto a deliberar sobre o pedido de tempo interno de comissão, sabe? Assim, eu posso deliberar sobre a questão de ir em primeira votação hoje ou não, mas com relação ao pedido de tempo de comissão, não. Então, o pedido de tempo era só dos pareceres. Mas aí, não havendo problema nenhum... Não, o parecer da comissão é pela tramitação. Da minha comissão é pela tramitação. Né? Eu só resguardo o direito de pedir para que a votação do projeto seja na próxima semana, para que a gente analise o documento aqui. Só isso. Pedir antes que faça só a leitura, que é o único da comissão que tem de redação e legislação. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei complementar 178, de autoria da prefeita municipal. O referido projeto de lei veio a esta comissão para ser analisado, apreciado quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37 do Regimento. Constata-se que a matéria em análise é de natureza legislativa e contém iniciativa de competência exclusiva do Executivo Municipal, em obediência aos ditames da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estando ainda de acordo com o regimento interno. Desta forma, em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos formais e materiais que cumpre esta comissão analisar. Diz a Lei Orgânica Municipal que as leis complementares são de iniciativa exclusiva do prefeito e somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal. É importante lembrar ao egrégio plenário a obrigatoriedade de se observar os princípios constitucionais tributários previstos no artigo 150 da Constituição da República, como, por exemplo, um deles, que é o da anterioridade. Estabelece o regimento interno desta Casa que, nas reuniões que devam ser apreciadas matérias codificadas, nenhuma outra matéria figurará na ordem do dia. Assim sendo, o presente projeto de lei complementar não padece de qualquer vício, não havendo nenhum óbice para que seja regularmente processado e, se for o caso, aprovado por esta Casa. Sala das Comissões, vereador Washington Correia Lima Neto, com emenda, vereador Júlio César Ezequiel e Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Eu vou levar, então, os pareceres em primeira discussão e votação. Em única. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Só lembrando uma coisa, tem que ser um dia especial, a reunião só dessa matéria, exclusiva. Então, já marcamos para a semana que vem? Sim. Sim. Por que é especial, presidente? Oi? Não, é exclusiva, né? É porque a lei orgânica não fala isso, não. O regimento. Porque a lei orgânica fala que precisa da maioria absoluta dos membros. Hoje, por exemplo, se levasse a votação, corria um sério risco de não ser aprovado. Então, é o regimento interno que diz que é exclusiva, a reunião é exclusiva. Toda matéria codificada, né, doutor? Quiser, pode explanar. Por favor.
noite a todos. Realmente, o nosso regimento interno, o regimento desta casa, prevê que matérias codificadas, ou seja, código, que é o caso do Código Tributário, e matérias orçamentárias, a reunião tem que ser exclusiva, nenhuma outra pode figurar na ordem do dia, só aquela. Isso está claro no regimento interno da casa. Senhor presidente, aí é questão de... Mas não já votou os parecer? Automaticamente já não foi hoje. Então, dentro disso já marca para a próxima reunião, né? Ou na terça-feira mesmo, semana, né? Terça-feira, né? Senhor presidente, Dia seguinte. senhor presidente, na próxima terça, não, eu sugiro na quinta. Lembrando, senhor, que nós temos um compromisso terça. Verdade. Quinta-feira. Ô, presidente, eu não podia perguntar... Quinta não é feriado, não. Dia 2. Ô, presidente. Quarta-feira, senhor presidente. Quarta-feira, então, tá? Às 19. Quarta-feira a reunião. Projeto de Lei 711/2017 institui o Plano Plurianual do município de Nepomuceno. A matéria é pesada também. Essa minha é exclusiva também. Quantos pareceres tem? Faltam quais pareceres? Faltam os pareceres de orçamento e de obras, pedir verbal também. Também. As duas não, né? As duas não. Mas esse plano plurianual, ele tem até o final do ano para ser aprovado? Mas a gente está falando daquele prazo que nós estávamos conversando. Se a gente vai ficar tudo travado, entendeu? Hã? Não, vai e volta. Né? Pois é. Na outra semana. Qual que é o 178 que eu estou falando? Ué, quarta-feira. Marcou. Ué. Duas votações. Ué. Não, é semana. De manhã. Dia 1º. Quarta-feira, dia 1º. Certo? Quarta-feira, dia 1º. Estamos combinados assim? Exclusivamente o Código Tributário. Quarta-feira, dia 1º. Apareceu outro parecer aí? Pode. Isso. Deixa eu fazer a leitura. Tá. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 711. Em 29 de setembro do corrente ano, o chefe do Poder Executivo enviou à Câmara, acompanhado de mensagem justificativa, o projeto de lei mencionado. O
O referido projeto de lei veio a esta comissão para ser apreciado quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo do Regimento Interno, 37 do Regimento Interno. O PPA, Plano Plurianual, é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal e estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população. O Plano Plurianual tem como princípios básicos identificação clara dos objetivos e prioridades do governo, identificação dos órgãos gestores dos programas e unidades orçamentárias responsáveis pelas ações governamentais, organização dos propósitos da administração pública em programas, integração com orçamento, transparência. Diz o artigo 66 da Lei Orgânica que compete ao prefeito enviar à Câmara Municipal o plano plurianual até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito, com vigência para 4 anos, devendo ser devolvido para a sanção até o encerramento do segundo período de sessões do exercício em que for encaminhado. Analisando, portanto, o presente projeto de lei, não se vislumbra qualquer tipo de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Foi protocolizado nesta Casa Legislativa, dentro do prazo legal, pela prefeita municipal, que tem a competência exclusiva quanto à iniciativa para propor o PPA e dispõe sobre toda a matéria exigida por lei. Assim, sendo mencionado o projeto de lei, está perfeitamente em condições de ser levado à egrégia apreciação do plenário e, se for o caso, aprovado, após análise pelos senhores vereadores dos anexos mencionados no artigo 5º. Sala das Comissões, 23 de outubro de 2017. Membros, vereador Washington Correia Lima Neto, Júlio César Ezequiel, Ronaldo Sebastião Vitor Azari. Levar só os pareceres. Aqueles que forem favoráveis, mantêm-se sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovar os pareceres. Aí fica para a semana que vem, a gente marcar na outra semana. Certo? Projeto de Lei 713/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento no PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária, da gestão dos setores sociais básicos do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias. Vereador Edmilson, esse também só falta da sua comissão parecer. O parecer, senhor presidente, é pela tramitação do projeto. Pode fazer a leitura do parecer da minha comissão? Pode, claro. Ah, não foi. Só 2 comissões, vereador Mário. Essa foi só 2 comissões. Não, essa sua não. Eu vou pedir só que faça a leitura da... Qual que é a comissão? A outra? Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 713, de autoria da prefeita municipal. O referido projeto de lei veio a esta comissão para ser apreciado quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 37 do Regimento. Constata-se que a matéria em análise é de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência exclusiva do Executivo, em obediência aos ditames da Constituição, estando ainda de acordo com o regimento. Desta forma, em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos formais e materiais que cumpre esta comissão analisar. A Lei Orgânica do Município de Nepomuceno estabelece que, artigo 34, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especificamente, deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimo e operação de crédito, bem como a forma dos meios de pagamento. O projeto de lei enquadra-se no critério de interesse local previsto na Constituição Federal de 88 e na Lei Orgânica Municipal, competindo à Câmara deliberar sobre a obtenção do empréstimo, sendo, portanto, legal e constitucional. Com essas considerações, a comissão entende que o processo legislativo cumpre todos os requisitos e a competência para a iniciativa de apresentar a proposição também está correta, sendo a prefeita municipal competente para tanto. A comissão deixa bem claro que a apreciação do mérito da matéria compete ao egrégio plenário, lembrando que o quórum das deliberações do projeto em análise é de maioria simples.
Assim sendo, o presente projeto não padece qualquer vício, não havendo nenhum óbice para que seja regularmente processado e, se for o caso, aprovado. Sala das Comissões, 23 de outubro. Washington Correia Lima Neto, com emenda. Júlio César Ezequiel, Ronaldo Sebastião Vitor Azari. Esse projeto, vocês estão aptos a votar? Coloca. Hã? Tem emenda, não? Não, mas você escreveu do lado. Vocês estão aptos a votar? Senhor presidente, recentemente nós tivemos aqui o senhor Pedro Malazarte. Como é que ele chama? Pedro Marques. Senhor Pedro Marques. Ele nos afirmou aqui que cada casa fica R$100 pelo georreferenciamento. Então, são 10 mil casas, fica 1 milhão. Se bem que eu já fiz um estudo, uma pesquisa aí, em alguns setores, talvez seja o georreferenciamento mais caro já feito até hoje. Porque R$100 por casa, pelo menos devia ter trazido um orçamento de várias empresas, né, para justificar esse 1 milhão. Se não bastasse este fato, o senhor Pedro Marques ainda afirmou aqui para a gente que ele iria comprar mais 3 computadores e uma moto. Então, ele está gastando 1 milhão com georreferenciamento, que já é um preço altamente abusivo. Ainda vai comprar 3 computadores e uma moto com 500 mil. Agora, esse dinheiro, ele vai entrar no passivo da prefeitura, depois da carência. Isso aí, necessariamente, nos cálculos futuros do reajuste do servidor público, vai incidir negativamente, porque é um débito que a prefeitura tem que pagar. Então, eu acredito que esse projeto merece uma atenção melhor de todos os senhores vereadores, porque é um endividamento grande da prefeitura. E os valores aqui apresentados pelo senhor Pedro, está tendo um superávit de empréstimo aí de, no mínimo, porque 3 computadores e uma moto você compra por 50 mil. Agora, os outros 450 mil vão ser gastos no quê? E em quê? Então, eu acho que urge a necessidade de uma proposta, até gostaria que fosse de todos os vereadores, no sentido de minimizar esse endividamento, fazer uma pesquisa de preço. Agora chega aqui o senhor Pedro, fala que fica 1 milhão. Qual é o documento que ele trouxe aqui que fica no 1 milhão? Eu acredito que nós devamos fazer uma emenda autorizando um empréstimo menor. E se mais tarde realmente vier a constatar a necessidade, nós podemos votar um empréstimo suplementar para cobrir as reais necessidades do município. Porque esse que foi apresentado está um superávit aí de 450 mil que não tem explicação. Para que vai pedir emprestado? Pelos cálculos dele, nós gastamos 1,50 milhão. Porque 3 computadores, uma moto, não pode passar de 50 mil. Então, essa que eu coloquei emenda é nesse sentido. Porque nós somos os responsáveis pelo endividamento. Principalmente com uma cidade que não tem remédio, não tem segurança, porque não pode criar guarda municipal, não tem assistência social, porque não tem dinheiro, mas tem 500 mil para comprar uma moto e 3 computadores. Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Lineu Marques Tanelli. Nós estivemos lá com a prefeita, ela explicou bem detalhadamente. Esse 1.500.000 é o valor que a Caixa é o teto total, mas não significa que vai gastar 1.500.000. Depois vai ter licitação de cada parte, onde os vereadores vão saber direitinho aonde vai gastar o dinheiro. Então, esse negócio de 500 mil computador não é o que foi falado. Então, fica aí ó, a explicação de todos os vereadores que esteve lá com ela. E ela é uma pessoa séria, não vai brincar, colocar o nome dela e fazer o Nepomuceno de bobo. Então, nós tivemos lá todos os vereadores já juntos, todos eles pode confirmar. O valor teto é 1.500.000, que foi feito um tipo de ficaria mais caro. Mas, independente disso, ela não vai fazer licitação. Vai fazer licitação dos computadores, como você está falando, da moto, e também o mais barato possível. Eu acho que temos de dar confiança nas pessoas que estão diminuindo. Também, eu acho assim, confiança e mostrar. Nós vimos no olho dela, na explicação que ela fez a todos os vereadores. Cada um tem a sua, pode ter a sua opinião. Mas a minha opinião, porque ela vai fazer uma licitação. E nós também vamos fazer parte de saber o valor feito. E não é só Nepomuceno está fazendo, é o Brasil todo. Manaus, todo lugar está fazendo, porque fomos a fazer Nepomuceno ter condição. Você que mora num lugar, mora no outro, saber quem vai pagar o mais ou menos. E também eu acho que, desde 30 anos que foi feito isso. Então, é um trabalho bem feito. Eu tenho certeza que a prefeita conversou com a gente, explicou detalhadamente desse projeto. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer que o que eu disse aqui, não fui eu que inventei, não. Se ela é séria para conversar com os senhores vereadores, ela devia ser séria para mandar os servidores que ela manda aqui para essa casa. Porque quem disse isso aqui foi o senhor Pedro. O senhor estava sentado aí, vereador. O senhor ouviu. É por isso que eu fui atrás dela para saber sobre isso. Ela explicou detalhadamente para cada vereador lá. A diferença minha com o senhor, seu vereador, é que eu não frequento a corte. Eu faço parte de um poder independente. O problema não é eu estou aqui para representar o povo. O problema não é eu tenho que saber. Eu estou aqui para representar saber o povo. O que está acontecendo. Eu estou aqui para representar o povo. Eu não sou vereador de uma pessoa só. Eu sou vereador do povo de Nepomuceno. Então, a explicação tem que ser dada aqui, e ela mandou um servidor aqui. Agora, o que se fala em gabinetes, para mim não interessa, porque nada é oficial. Então, fica registrado que eu não estou aqui falando que ninguém vai roubar, não. Eu estou dizendo aqui que o servidor público que aqui esteve, enviado por ela, apresentou um georreferenciamento de R$1 milhão. E disse que precisava de mais 3 computadores e uma moto. Que a Caixa Econômica havia colocado à disposição da Prefeitura 18 milhões. Todos os vereadores ouviram isso aqui. Está gravado aí. Então, se o servidor que ela manda aqui não é sério, o problema não é meu. Porque as coisas, para mim, têm que ser oficiais. Eu odeio conversa de gabinete. Porque, para mim, tem que ser transparente e limpo. Limpo no sentido do povo ficar sabendo. Então, por isso que eu acho que tem que ter emenda nesse projeto de lei. Essa é a minha posição. Vereador Nilson, tenho direito à resposta. Eu quero dizer a você, seu caro vereador, você fala que eu sou o cara que fica no gabinete. Eu não sou de gabinete, eu sou de todos os departamentos. Todo departamento eu chego, vejo o que está acontecendo. Eu sou o vereador que você pode até falar assim, durante o dia, qualquer hora, eu sou vereador. Então, eu procuro saber. Pela solução que o Pedro falou, não era o que tinha falado. Então, se você vê na voz da prefeita, significa que
e não é o que foi falado. O valor tem oferecido até mais, mas ela sabe, conversando com a outra funcionária da prefeitura, que é a Andréia, diz como nós vamos gastar muito. É o valor teto que a Caixa ofereceu, mas o valor vai ser bem baixo, porque depois você não pode pagar mais. Mas até esse valor ela pode fazer, mas ela não vai fazer para não endividar. E ela também, ela pensa também em nossos 27 mil pessoas, mineiros, nepomuceno, que possa aí ter melhora na saúde, na educação, tudo. Eu acho que esse GEL vai nos dar condições de fazer que a nossa comunidade cresça. Pois não, vereador Mário César. Até para a gente dar fim nesse impasse, né? Igual o doutor Washington disse que precisa saber das coisas de maneira oficial, e tem toda a razão, né? Porque o que é escrito não é mudado. Então, gostaria de fazer um requerimento que seja enviado para nós até a próxima reunião, explicações a respeito disso, de como foi chegado nesse valor, como pretende-se usar o valor, né? Para que a gente saiba, porque eu também recebi essa explicação de que a estimativa máxima de 1 milhão, mas que pode usar 100 mil, pode usar 200, pode usar 500, né? Que você faz o georreferenciamento por avião, você faz por drone, você faz por terra, por satélite, né? Eu já fiz também, lá no meu curso de engenharia, já fiz por Google Earth, né? Pelo Google. Eu consigo medir a área com precisão por programa de computador também. Então, que seja mandado de maneira oficial explicação a respeito disso, que a gente coloca fim nesse impasse, que já vem arrastando a várias reuniões e... Se me permite uma parte, vereador, antes do presidente colocar o requerimento em análise. Então, eu estava lendo, já li e reli várias vezes o projeto aqui. Faz salutar o seu pedido e, atrelado a isso, também que viesse, se vai ter carência, aqui não fala, se é 1 mês, se é 1 ano, se é 2, se é 3, se é 2 dias, né? Uma base de cálculo também, uma estimativa de qual o valor que poderia pegar, se esse é o teto. Então, assim, o projeto não referencia isso. Essa questão de empréstimo, ela é muito cautelosa e preocupante. Aqui, ninguém está aqui para duvidar de ninguém, não. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui, fomos eleitos pelo povo para fazer uma análise, porque isso aqui é um tipo de coisa que vai mexer com o futuro de Nepomuceno, sim, em todos os meios. O Sindicato dos Servidores Públicos está lá em negociação com o Executivo para poder ver se consegue os 3%. Vocês lembram que nós estávamos em reunião da Assembleia do Sindicato, né, onde ficou falado que iria negociar de novo, entrar em negociação, como estão fazendo, para poder pleitear isso. Então, o empréstimo também, ele impactua nisso. A gente sabe que o georreferenciamento é importante, que é necessário, que vai fazer a medida correta dos imóveis, é essencial, a gente sabe disso. Mas também procurar outros meios para customizar esse valor, diminuir esses valores, né? Do jeito que chegou aqui, subentende exatamente isso, que você vai gastar 1,5 milhão. Né? Então, se viesse melhor informado, né, com as possibilidades, eu acredito que talvez o projeto já teria sido tramitado. Né? Então, eu acho que também deveria constar isso, a questão se vai ter prazo, se tem carência, também é importante a gente saber disso. Né? O valor, qual seria o valor da parcela se pegasse 1 milhão? Qual o valor da parcela se pegasse 1,5 milhão? Qual o valor da parcela se pegasse 100 mil? Qual o valor da parcela se pegasse 1,1 milhão? Alguma coisa referenciada nesse sentido, para que a gente tenha mais informação. Bom, vou levar o requerimento, vereador Mário César, em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, forem contra, levantes, manifestem. Aprovado. Projeto de Lei 615/2017 dispõe sobre a criação de cargos públicos e vagas para a composição
das estruturas administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais, CISAB Sul, e da Agência de Regulação Intermunicipal do Sul de Minas Gerais. Só para esse passo nós, mas... Você tem que começar. Foi por isso que eu solicitei que ele viesse aqui, para que a gente tivesse uma garantia por escrito, que eu já sabia, tudo que ele falou eu já sabia, né? Mas agora está escrito. Qualquer coisa que fizer diferente... Bom, pedi para fazer a leitura. Pedi para fazer a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto 715. Analisando com atenção o referido projeto, bem como os anexos que o acompanham e ainda a legislação aplicável, principalmente na Lei 11.445 de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, esta comissão chegou à conclusão de que o mesmo cumpre todas as exigências legais. Ressalta-se ainda que está correto, também quanto à iniciativa, porque trata-se de matéria de competência exclusiva do Executivo, através da Prefeita Municipal. Durante os estudos, a comissão detectou um equívoco no artigo 3º do projeto de lei, qual seja, consta que o protocolo de intenções foi instituído pela Lei 520, ao passo que deveria constar pela Lei 454, de 1º de outubro de 2013, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções, firmado entre os municípios do Sul do Estado de Minas Gerais. O número constante do artigo 3º do projeto de lei 715 é o número do projeto de lei que foi aprovado por esta Casa em 2013 e que originou a Lei Municipal 454, cuja cópia fica fazendo parte integrante do presente parecer. Então, a comissão sugere que o mencionado número de lei seja corrigido na redação final. Sendo assim, o nosso parecer é no sentido de que o projeto de lei está em condições de ser levado à apreciação e votação do plenário. Sala das comissões, Washington Correia Lima Neto, Júlio César Ezequiel, Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Vou levar os pareceres em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante-se e manifeste. Podemos levar em primeira votação. Levar, então, em primeira discussão e votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado em primeira votação. Presidente. Extraordinária? Extraordinária. Vou levar o pedido do vereador Lineu em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contrários, levanta. Extraordinário. Projeto de lei 716/2017. Dispõe sobre a alteração de diretrizes orçamentárias de 2018. Projeto de lei 718/2017 institui programa de parcerias público-privadas do município de Nepomuceno, de acordo com as normas gerais da Lei Federal 11.079, dia 30 de dezembro de 2004. Pedir para que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Autor Executivo Municipal. Relatório de autoria da senhora Prefeita Municipal. Este projeto veio a esta comissão para ser apreciado. Parecer. O referido projeto de lei veio a esta comissão para ser apreciado conforme seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, no artigo 37 do Regimento Interno. Constata-se que a matéria em análise é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa para impulsionar o processo legislativo,
é privativa do chefe do Poder Executivo por se tratar de instituição de um programa de governo e, desta forma, em condições de ser aprovado, no que diz respeito aos aspectos formais e materiais que cumpre esta comissão analisar. O programa pretendido pelo Executivo Municipal encontra-se amparado pelo disposto na Lei Federal 11.079, de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Conclusão. Assim sendo, tendo em vista que a matéria ora analisada encontra amparo na legislação ordinária e não colide com as Constituições Federal e Estadual, o parecer da comissão é pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 718, manifestando-se favoravelmente a sua tramitação, discussão e, se for o caso, aprovação pelo egrégio plenário. Sala das Comissões, 23 de outubro, Washington Corrêa Lima Neto, Júlio César Ezequiel, Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Vou levar os pareceres em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem contra, levantem-se e manifestem. Vou levar em primeira discussão e votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem contra, levantem-se e manifestem. Aprovado. Primeira votação. Pois não, vereador. Extraordinário também? Colocar o pedido extraordinário em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem contra, levantem-se e manifestem. Aprovado. Projeto de Lei 720/2017 estima receita e fixa despesa do orçamento do município de Nepomuceno para o exercício financeiro de 2018. De tempo. Projeto de Lei 721/2017 dispõe sobre concessão de diárias de viagem aos agentes políticos e servidores públicos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Nepomuceno. Esse projeto, lembrando que está com uma emenda do vereador Ineu Marques Tonelli. Eu gostaria que a secretária Eliane lia para mim essa emenda. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Washington. Essa emenda tem que ser levada às comissões também. Não, apresentar. Emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei 721/2017, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem aos agentes políticos e servidores públicos no âmbito do Poder Legislativo Municipal. O artigo 1º do projeto em referência passa a ter a seguinte redação: o agente político ou servidor público do Legislativo Municipal que se deslocar da sede para atender interesse da Câmara Municipal ou da administração pública no desempenho de suas atividades, faz jus à percepção de diária de viagem para custear as despesas com hospedagem e alimentação. Parágrafo 2º do artigo 1º do projeto em referência passa a ter a seguinte redação: parágrafo 2º. As despesas com locomoção urbana, quando táxis para fins de direito a ressarcimento, deverão ser comprovadas mediante a apresentação de recibo contendo os seguintes dados: valor do serviço por extenso, placa do veículo, táxi, assinatura do taxista, data e local de emissão. Parágrafo 3º do artigo 1º do projeto em referência passa a ter a seguinte redação: as despesas com aquisição de passagens, taxas de embarques, despacho de bagagem, seguros ou similares não estão incluídas no conceito de diária de viagem, sendo acobertados por adiantamentos ou reembolsos. No anexo 2, nos campos que constavam apenas uso exclusivo da administração diária, uso exclusivo da administração, diárias, quantidade, passagens e valor, passa a constar como se segue, mantendo-se os outros campos: uso exclusivo da administração, passagens, diárias, valor, quantidade. Uso exclusivo da administração, deslocamento urbano, diárias, quantidade, valor total. No anexo 3, atividades realizadas nos campos que constavam apenas 50%, DI, passagem e total, passa a constar como se segue, mantendo-se os outros campos: atividades realizadas, despesas, 50% DI, passagens afins, deslocamento urbano e total. Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2017, vereador Lineu Marques Tonelli. Justificativa. Senhores vereadores, as alterações constantes da emenda, ora apresentada, se fizeram necessárias com o objetivo único de melhorar o projeto 721 em tramitação. Ocorre que, na redação original, por um lapso involuntário, alguns pontos não ficaram bem redigidos e, nos anexos, faltaram os campos ora inseridos. Esperando a atenção de vossas excelências, peço a aprovação da emenda. Vereador Lineu Marques Tonelli. Observação. Pois não, vereador Mário. Aí fala que, no parágrafo 2º, que tem que constar recibo contando os seguintes dados: valor do serviço por extenso, placa do veículo táxi, assinatura do taxista, data e local da emissão. Só que hoje utiliza-se muito
Uber, serviço Uber. E o recibo deles é enviado por e-mail, né? E não consta assinatura quando é do serviço Uber. Então, que essa emenda também pudesse prever essa questão. Muito bem colocado. Verbalmente. Vereador Mário, só alterar a redação, o senhor já coloca a emenda verbal, como colocou, e a gente já... Tem muito lugar que você está que não tem táxi, né? E Uber tem em qualquer Você tem lugar. razão, tem toda razão. Me permite uma parte também, vereador? Até o táxi. Tem táxi que ele já sai o cupom automático, ele não tem assinatura. E tem uns que é recibo. Então, pode haver também um táxi de não conseguir a assinatura. Desde que seja um documento oficial, né? Isso. Tem uma garantia. Projeto 622/2017 autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento 2017, que especifica. A semana que vem, vereador Edmilson, a gente coloca em votação, que aí já está... Né? Projeto de Lei 723, disciplina o corte, poda, paisagismo e arborização urbana no município de Nepomuceno. Esse projeto vai às comissões. Pedido de tempo. Esse projeto, por exemplo, tem vários, principalmente os loteamentos novos, que as famílias, os casais têm procurado construir, né, suas casas, e muitos constam árvore. Deveria ter sido o empreendedor ter feito a retirada dessas árvores, e não foi feito. Até esse projeto, eu tive uma reunião com a Iris, que é chefe do departamento, porque tem um casal casal de amigos meus, que eu acompanhei eles até o departamento de meio ambiente, já fazem 2 meses que eles estão tentando começar a obra deles, lá no bairro Nova Era. Só que tem 3 árvores no lote deles, no terreno deles. E eles não estão conseguindo, eles estão com dinheiro para começar e não tem regulamentação. Então, se os nobres colegas, a gente puder abreviar essa questão desse projeto, é lógico, tem que analisar criteriosamente tudo, mas eu estou usando um caso específico e concreto, mas podem existir diversos outros casos nesse sentido. Entendi. Os 3 projetos da extraordinária. É isso. Bom, nada mais a ver ser tratado, declaro encerrar os trabalhos. A próxima reunião ordinária será realizada no dia 30/10/2017.